Será que podemos perceber atitudes nossas que nos coloca entre o céu e o inferno, ou atitudes daqueles que estão próximos de nós? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, espero que tenham passado bem de Natal e agora vamos dar aí continuidade nesse período aqui entre o Natal e o Ano Novo, comemorando também as oitavas de Natal, tempo de festa para a igreja, e começamos já no dia 26 comemorando o martírio de Santo Estevão. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 a 10, depois capítulo 7, versículo 54 ao 59, diz assim: Naqueles dias, Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, juntos com os sirinenses e alessandrinos e alguns da Sicília e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Olha só. Eles começaram a perceber que aquela sabedoria de Estevão era muito maior do que a sabedoria que eles tinham. E aí começa um fator. Muitas vezes você vai percebendo pessoas que têm uma sabedoria, mesmo não tendo um estudo, não tendo justamente um conhecimento acadêmico. E isso às vezes incomodava eles, que tinham todo um estudo, tinham todo um conhecimento da palavra, e tudo que Estevão dizia e que falava era cheio de sabedoria e refutava muitas vezes aquilo que eles questionavam. O que a palavra diz? Que eles passaram a ranger os dentes contra Estevão. Mas como assim? Ranger os dentes é uma atitude de raiva. Hoje nós temos muitas vezes até um distúrbio que causa que durante o momento que nós estamos dormindo, nós passamos a ranger os dentes. Muitas vezes isso está associado a situações do nosso dia, situações de estresse, de raiva, de sentimentos que foram guardados e que ao longo da noite, muitas vezes há uma reação do nosso corpo. E a gente começa então a ranger os dentes, tem tudo isso, Nosso subconsciente começa então a reagir de tal forma que o corpo também começa a declarar alguma coisa. Também na palavra de Deus, o ranger os dentes está associado a uma atitude de inferno. No inferno haverá ranger de dentes, ou seja, há um ódio, há uma raiva no inferno. Começa a ranger, começa a babar. Quando você pega um cachorro, por exemplo, quando ele está com raiva, ele vai com aqueles dentes para fora, começa a ranger, começa a bater os seus dentes justamente com raiva para poder te pegar, para poder fazer algo contra você. Ou seja, naquele momento, eles percebendo que não podiam com aquela palavra justamente declarada de Estevão, que era cheia de sabedoria, eles começaram a ter raiva, ódio, e começaram a querer avançar sobre Estevão, como um cachorro, como alguém que quer pegar, e justamente destruir. A palavra continua dizendo: Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus. Se você tem um cachorro querendo te morder, o mais comum é que você faça o seguinte: você vá e corra, saia, porque você já está prevendo o que vai acontecer com você. Aqui é uma atitude diferente de Estevão. Estevão, em vez de correr, em vez de perceber que a coisa está apertando para o lado dele, ele pega e olha para o céu. Ele busca Deus. Sabe quando alguém está com raiva de você? Você pode correr, você pode enfrentá-los, partir para cima, mostrar que tem mais força do que eles. Ou você pode
olhar para o céu. Tem algumas pessoas que olham para dentro de si, se vitimizam, né? Falam, olha o que eles estão fazendo comigo, olha quanto... Não, é interessante, essa não é a atitude dos santos. Se você vai pegar, por exemplo, na história de Santa Teresa, quando falavam as coisas, né, difíceis para Santa Teresa, principalmente, por exemplo, quando ela começou a fazer o primeiro convento, quando ela saiu, né, do convento onde ela estava, para começar a fundação do novo convento, né, de São José, que nasceria ali, então, os carmelitas descalços. E ela dizia que falavam muitas coisas contra ela, né, contra a obra que ela estava fazendo, que não eram verdadeiras, mas havia coisas verdadeiras. Qual que eram as coisas verdadeiras? O que falavam dela, né, que talvez que ela é mentirosa, que ela é isso, que ela é aquilo. Ela não se vitimizava. Ela olhava para tudo isso e agradecia a Deus. Por quê? Como que uma pessoa sendo difamada pode agradecer a Deus? Porque ela está olhando para o céu. Só pode. Não tem outra explicação que alguém que está sendo motivo de ira, ou seja, estão se revoltando contra ela, ela não reage. Ela olha para o céu e fala, merecedora daqueles insultos. Enfim, Estevão olha para o céu, para a glória de Deus, e vê Jesus de pé à direita de Deus. E diz, estou vendo o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas ele, dando os grandes gritos e tampando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Então você percebe o seguinte, que aí você vai querer falar de amor, querer falar de, vamos dizer assim, de amizade, no momento que está todo mundo te atacando, você vai ver o que vai acontecer. Eles vão tampar os ouvidos. Tampam os ouvidos, não querem escutar. Acho que você pode até ter passado isso na sua família, né? Aonde você é insultado, aonde você começa a falar de Deus, eles começam a ficar com mais raiva, e à medida que você começa a falar de Deus, eles tampam o ouvido, não querem ouvir, começam a gritar. E aí é lógico, gritar pode ser falar contra você, pode ser te xingar, né? Quantas vezes eu vi isso acontecendo, alguém falando de Deus, querendo colocar alguma coisa de Deus, e alguém xingando como se estivesse fazendo alguma coisa errada, falar de amor, falar de amizade, começa a xingar você. Tampam os ouvidos e começam a gritar. E avançaram depois todos contra Estevão e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Não disse nada contra aqueles homens, não disse uma sequer palavra, simplesmente já estava unido a Deus. E essa atitude é louvável e só pode ser obra de Deus. Talvez você esteja passando por tudo isso. Tenha atitude do céu, olhe para lá, contemple o Senhor, perceba dele a sabedoria. Deixe que as atitudes de raiva, de ranger os dentes, a atitude justamente de tampar os ouvidos, de gritar contra você, possam deixar ficar ali, no inferno, no próprio inferno que é criado aqui. Quanto a você, continue olhando para Deus e fala para o Senhor, Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida e o meu caminho. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.